Por que a gente está performando uma masculinidade achando que esse espaço é o espaço desejável ou o espaço que a gente tem que estar? Cuidado tem 3 pilares. Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do ambiente ao redor. A gente cresce achando que mulher cuida melhor do que homem. O homem tem medo de ser visto como menos homem, tem medo de ser visto como mais próximo do feminino. Cuidado é algo eminentemente humano, mas que a gente empurrou pro feminino e que os homens não aprendem a cuidar. Salve, galera, meu nome é Rafael Vieira, sou diretor do Capital da Dúvida. Tô aqui com o Fabrício Guimarães pra gente fazer o Restam Dúvidas aqui do Ismael, que foi uma conversa maravilhosa, excelente. Fabrício, abrindo aqui os temas, jogar pra você assim, qual foi o elemento assim da conversa que mais te agarrou a atenção, assim, que mais entrou na sua mente e tá ocupando espaço até agora? Eu gostei bastante do fato dele ter feito, né, uma narrativa que passa por história, que passa por uma dinâmica que, né, te traz um letramento maior sobre o tema e, ao mesmo tempo, ter conseguido jogar isso num campo muito prático. Acho que dentro disso, assim, sem dúvida nenhuma, uma coisa que vai ficar forte é a coisa da referência ombro a ombro. Eu gostei muito disso, até porque não reforça a lógica, né, do macho provedor, dominante, etc. Pelo contrário, eu acho que ela traz uma equidade. E aí eu até entendi uma coisa que ele falou muito bem, né? Ele fala sempre no contexto de masculinidade no plural, masculinidades. A conversa sobre masculinidades não acontece alijada do feminismo. Se a gente for pensar na quarta onda do feminismo, online, ali em 2013, quando no Brasil a gente teve movimentos como Eu Não Mereço Ser Estuprada, da Nana Queiroz, Chega de Fio-Fio, da Fincolga, fora do Brasil a gente teve o Me Too. Isso também compeliu que homens pensassem assim, eita, eu tenho lugar nessa conversa? Essa conversa é comigo? O que eu faço com isso? E isso gerou, para mim, pessoalmente, uma série de processos individuais e também de processos coletivos, de pesquisa, de busca, vem desse lugar. Tive a sensação de que, quando você contextualiza dessa forma, você não esvazia a própria causa de compreensão dos homens, de entender que arquétipo é esse, né? Que homem do futuro você pode vir a se tornar dentro desse ambiente, assim. E o que você acha que isso te abriu de compreensão, assim, Fabrício, em relação a essa pluralidade da masculinidade, assim? Isso também fez com que você também tivesse uma noção de amplitude desses arquétipos, dessas possibilidades que você mesmo, que nós todos aqui estamos desintoxicando dessa machosfera, desse patriarcado, etc. O quanto isso vibrou pra você, reverberou pra você em termos de experiência pessoal? O que fica para mim é um pouco desse lugar do comunitário, né? Porque quando eu falo o outro, ou, né, o outro macho, ou, né, não... Quando eu não me incluo nisso, de uma certa forma, eu também me isolo. Veio esse sentimento de que é algo que é presente em todos nós. Né, de uma forma muito mais ampliada. Eu acredito um pouco que as jornadas elas são muito individuais. De uma certa forma, o seu processo acontece ali no seu ritmo, na sua forma, enfim. Individualmente essas coisas vão ganhando capacidade, mas também é muito, talvez, forte ou potencializa você entender que que você não está sozinho nesse bloco. Então, por mais que seja o seu indivíduo, ele está dentro de uma corrente. E eu acho que também traz, além disso, uma perspectiva do quão é importante falar sobre o tema. Porque, sem dúvida nenhuma, esse tipo de conversa, ou se abrir pelo menos para ouvir, para entender um pouco mais, e aí por isso eu gostei muito também dessa amplitude que ele deu ali de lente, porque você entende que isso vem numa condição muito maior do que você consegue identificar, né? A brincadeira que ele fez da mão, do Sim. cruzar as pernas... Pô, isso é muito legal. É muito presente de muito tempo. E muito enraizado, Totalmente. Né? Simples, enraizado, todos nós. Estou aqui cruzando, mas eu vou cruzar assim agora. Você ouviu que tinha um jeito certo ou errado de sentar? Esse é o jeito certo, né? Esse é o jeito, assim é o errado. Note. Totalmente. Qualquer coisinha tá gerando um risco de você ser percebido como mais perto do feminino. E isso é um risco. Essa da perna é muito boa, porque eu sempre sentei assim, mas eu tinha muita curiosidade de sentar assim. E aí várias vezes eu sentava assim e opa. Brincadeiras à parte é um pouco isso, né? Nesse sentido da gente não ter isso. E aí uma coisa que você falou do outro, né? Misturando um pouco os temas aqui, quando ele citou, agora me fugiu o nome da referência que ele disse sobre a noção do cuidado, né? Do seu cuidado, do cuidado do outro e do cuidado do ambiente nisso, né? É muito interessante entender as camadas com que você pode debater a masculinidade sem ser apenas nos 3 P's. Provedor, procriador e protetor, né? Isso é muito massa, essa desconstrução dessa forma que ele colocou pra gente, assim, é muito bom, assim. Tradicionalmente, pros homens, até falando um pouquinho de paternidade, para ser pai bastava cumprir 3 P's. Prover, procriar, proteger. Botei um filho no mundo, botei dinheiro e tô dizendo que nada vai acontecer com ele,
Sou pai. Pensa que o proteção entra aí como sinônimo de cuidar. Só que proteção é sinônimo de cuidar? Não. Cuidar é algo mais amplo. E aí eu queria tirar uma dúvida de experiência pessoal sua aqui. O quanto as namoradas feministas que passaram na sua vida, ou namoradas mais ou menos feministas nesse lugar, o quanto elas te impactaram, assim, na sua experiência de vida, assim? O quanto teve alguma pessoa, talvez pra ele cita, né, que ele teve namoradas feministas que marcaram ele. Você teve um marco na sua vida, assim, que foi um pouco de, cara, tu é bem machista, eu te amo, mas você é bem machista? Você já teve essa vivência? Você já teve esse espelho no seu rosto, assim, tipo, se deparar com isso? Eu acho que, assim, com namoradas, várias namoradas provocaram muito trazer o sentimento para a superfície. Poder abrir seu coração ali e falar. Poder trazer o sentimento mais para a superfície, que é uma coisa que não é meu lugar de melhor habilidade, assim. Você já chorou com alguma delas, assim? De tipo assim, seja de falar alguma situação, não você tá sofrendo com alguma coisa, mas chorar por um motivo que foi uma catarse dentro da relação. Uma questão de crise entre você e ela, onde você foi a pessoa que emocionalmente se vulnerabilizou ali, expôs através de lágrimas, de um choro, uma coisa que você já teve uma vivência dessa? Já aconteceu, mas eu não diria que foi o mais presente, assim. Eu sempre tive relacionamentos muito equilibrados, de uma certa forma, mas eu acho que por muito tempo, na minha dinâmica, existia uma certa ausência no sentir, assim. Tinha uma coisa um pouco mais distante desse lugar meu de conexão com o sentimento. Mas eu acho que o relacionamento por si só, ele provocava e demandava que isso viesse. Então eu acho que eu tive muito estímulo pelas namoradas para conseguir puxar isso para um lugar mais presente. Acho que aconteceu também um pouco de perceber o machismo no feminino, né, que acaba sendo um lugar onde você às vezes representa sociais. Tal coisa, então você faz tal coisa porque tal coisa, assim. Tá mais alinhado aos... Tá mais alinhado a esse perfil, aquele outro perfil, etc. Que por um lado também te leva a pensar, né, porque acaba que isso emerge ali de alguma forma. Mas o que eu ia comentar, porque eu acho que foi uma coisa importante, é que eu acho que eu tive um estímulo muito mais por amigos que tinham essa perspectiva desse macho que a gente está falando aqui muito presente, e eu acho que ao perceber isso eu consegui me evoluir para um lugar, assim, evoluir talvez seja muito alto. Você viu neles aquilo que não era maneiro, né? Eu vi neles uma coisa que eu não via em mim e que era presente em mim, mas aí quando eu consegui olhar, eu consegui falar, opa, peraí. Evidenciou, né? Isso é grande demais em mim, então é hora de eu conseguir olhar isso de um outro jeito, sabe? Eu acho que uma coisa que aconteceu muito comigo foi uma pacificação. Eu sou um cara muito criativo. E a criatividade está muito relacionada com sensibilidade. E por um tempo eu associava a sensibilidade com a não masculinidade. Então, de uma certa forma, eu tentava segurar essa minha sensibilidade, o que obviamente diminuía a minha capacidade criativa, porque se eu fosse um cara sensível e criativo, eu não me encaixava naquele grupo. E eu acho que quando eu consegui perceber isso, eu acho que eu percebi isso muito mais por ver o estereótipo desse macho que a gente... O macho escroto. Que a gente está falando aqui, e de falar, opa, peraí, isso aqui eu não quero. E conseguir ver o quanto que isso me limitava. E aí eu acho que foi um trabalho longo, e ainda é, de absorver e trazer esse sensível para fora, exatamente para conseguir ser o que eu sou, né? E se manter homem, não muda nada nesse lugar, que foi um pouco do que ele falou, né? O quanto que o estereótipo, a gente perguntou do medo, né? Ele falou tudo aquilo que nega, em tese, o masculino dá medo. Então, fiquei bem junto com esse medo aí por um período, e acho que hoje está num lugar bem mais agradável. 78% dos homens dizem que foram ensinados a não se comportar de modos que pareçam femininos. Então, na centralidade do que é ser homem, muitas vezes mais do que ser homem é isso, ser homem é não ser isso. Então, as grandes guardrails assim, da masculinidade estão o feminino e o homossexual, porque está muito perto do feminino nessa compreensão. Então, se eu fosse dizer medo, o homem tem medo de ser visto como menos homem, tem medo de ser visto como mais próximo do feminino, e aí isso vai abarcar várias coisas. Vai abarcar quem é que a gente diz que está mais em contato com os próprios sentimentos, normalmente. A gente fala que é melhor com os sentimentos. A mulher. Sim. Então, para que eu vou saber o que eu estou sentindo? Para que eu vou ser capaz de nomear o que eu estou sentindo se isso não é coisa de homem? O Fabrício está falando uma coisa super legal sobre esse espelho masculino, né? Dos amigos que refletem pra gente aquilo, meio que aquele recorte de homem que já não tá tão interessante da gente repercutir, representar e se fazer parte disso. Quanto você dilacerou suas amizades a partir dessa percepção desses amigos, sei lá,
Você tem os amigos de Uberlândia, você tem os amigos de São Paulo, etc. E quanto você se desfez dessas amizades ao longo desse reconhecimento de espelho que talvez você não quisesse se tornar? Esse é um tema complexo, eu diria assim, porque o que acontece é que você vai avançando em coisas e quem está ao redor ou avança junto ou não vem junto. Né, de uma certa forma, assim, eu acho que existe uma relação de carinho, né, a pessoa teve um papel na sua vida, teve uma participação, tem um monte de história gostosa, mas não necessariamente eu acho que isso segura o futuro. Pelo menos o que acontece muito comigo é um espaço aberto para que as coisas aconteçam. Então eu tento não dizer assim, esse amigo meu não faz mais sentido porque ele tá com uma postura que, sei lá, não conversa mais com a forma como eu vejo. O que eu aprendi, eu acho uma coisa que eu me forço, é para ser coerente comigo. Então tem conversas que eu não quero mais ter. Tem assuntos que eu não quero mais participar, entendeu? Tem grupos que eu não vou ficar. Isso que eu ia falar. Tipo, tem momentos... Grupo de WhatsApp, onde só tem hora homens, que a conversa fica zoada e eu vou embora. Então assim, eu gostei disso também que o Ismael falou, porque eu acho que ele falou muito desse lugar de escuta, mas ele não falou de um lugar de combate, né? Eu pelo menos não ouvi isso na fala dele e isso conversa bastante comigo, assim, porque eu gosto muito do que ele falou, o exemplo. Homens têm muita mania de teorizar, né? Dizer os homens isso, a sociedade aquilo. Então, não, eu sinto isso, eu penso isso. Porque se as pessoas pensem que o que vai ser dito ali é privado, mas não é segredo, mesmo quando os meninos me contam algo, eu vou sentir algo em relação a isso. Pode ser que eu tenha que virar e falar, olha, tem meninos que estão contemplando isso dentro da roda, mas eu não vou virar e contar fulano disse isso e eu disse isso. Não, como eu me senti quando fulano trouxe isso. Então a gente compartilha um repertório de conversa que não é mediado por julgamento, não é mediado por eu tô certo, você tá errado, e que é muito diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Ninguém ganha no final de uma roda de conversa, não tem perdedor, vencedor, e é diferente. Tá todo mundo compartilhando, né? De uma certa forma, tem amigos que ficaram pelo caminho, tem outros amigos que chegaram, pode ser que amanhã esses amigos voltem, eu tô tocando pra frente. A analogia que ele fez do Senhor dos Anéis foi muito boa, né? Pros nerds de plantão, pra galera, meu irmão, realmente, ele se superou ali. Muito porque, boa. Cara, clareou, eu falei assim, cara, é verdade. Ficou simples, né? Se você teve dificuldade em entender os recortes, os fragmentos de masculinidade, as possibilidades, e entendendo que essa uma que rege a todos é a mais complexa, talvez a mais negativa, né? Isso tudo, foi bem interessante poder olhar, né? Esse conceito chama-se masculinidade hegemônica. Ele foi criado pela Hale Connill na década de 80 e é bem prevalente ainda hoje nos estudos das masculinidades. A gente costuma falar que tem uma masculinidade hegemônica e masculinidades subalternizadas. Eu sou um pouco nerd, então eu costumo dar esse exemplo quando eu tô na roda com os meninos, dizendo, sabe o Senhor dos Anéis? Tem um anel para todos os outros governar? Então existem outras masculinidades, que são os outros anéis, mas tem uma que está ali controlando todas as outras. E no caso negativo seria o anel do Sauron, para quem não pegou a referência. One ring to rule them all. Então fica aí. Se não viu, reassistam agora, gente. Fellowship of the Ring. Tem um ponto muito legal que ele acabou falando da coincidência do recorte de filmes que estavam nomeados ao Oscar, né? Muito bom também. No início desse ano. E aí ele falou de alguns, ele falou de Hamlet, falou Sentimental, e tem A Vida é Bela. Falou do Brasil, né? Do brasileiro. Isso, Agente Secreto, verdade. Então interessante avaliar essa tendência. A Ju trouxe até um filme que é o A Vida é Bela, que tem um recorte onde se é muito focado na criação lúdica dos filhos, né? E como isso se propaga, e como isso é criado como, na verdade, seria uma nova forma, uma nova doutrina. Eu acho que o bonito da Vida é Bela é um homem que cuida da criança. Sim. Né? E que tenta proteger, voltando do Sim. proteger, mas proteger de uma forma cuidadosa, de uma forma amorosa e de uma forma com a imaginação. Né? Perfeito. E muito mais pelas 3 formas de cuidado do que pelos 3 P's, né? Que eu acho que isso é interessante, que era o cuidado de si, do outro e desse ao redor, desse ambiente que a criança cresce e como ela vai ser vista nisso. Muito legal mesmo. É curioso, né? Porque lembra a Millie, ela falou, né? O feminismo veio ajudar você. E ele fala do feminino ter sido educado a cuidar. Cuidado tem 3 pilares. Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do ambiente ao redor. Pensa que para as meninas isso tudo é compulsório. E eu não conheço nenhuma que veio de fábrica com um chip garantindo que cuida. A gente está ensinando desde as brincadeiras a isso. Formada para isso. Enquanto para os meninos a gente negligencia o cuidado. Então é muito difícil pensar que cuidado é algo eminentemente humano, mas que a gente empurrou para o feminino e que os homens não aprendem a cuidar. E eu acho que é isso, né? Dá pra gente conectar a forma como a Millie convencionou o feminismo como um alicerce para os homens, Sim. não como um contraponto um combate sobre a sobrevivência dos homens, pelo contrário, é pró-sobrevivência masculina, e como ele recortou
as delicadezas que são sempre instruídas para a mulher e que não, eventualmente, não é advento do masculino, né? Do homem, nesse caso. E aí eu acho que essa interseção toda, né? Eu acho que funciona pra gente poder chegar numa ideia do que pode ser uma masculinidade saudável, assim, nesse sentido. É necessário, né? No fim do dia é o que ele falou, é necessário. E o cuidado como um caminho de transformação do masculino, né? Total, total. E aí o cuidado cai no afeto, né? Que eu acho que é esse outro lugar também que a gente sempre fica entendendo aonde recorta, aonde o homem vai recortar o afeto dele, vai manifestar o afeto dele, o sentimento dele, sem o receio do julgamento, sem o receio dessa, eu tô olhando minha unha assim, tô olhando assim, tô cruzando assim, não tô cruzando assim, para que isso não caia nesse recorte, né? E sem cair na performance, né? Sem cair na performance, sem cair no provedor, sem cair, enfim. Total. Sem reforçar o que a gente já sabe que não... que está desalinhado. Mas aproveitando, tropa, quem estiver aí assistindo, não esquece de compartilhar, seguir, se inscrever no canal, principalmente, dar like e comentar. E comenta com propósito, principalmente essa dos filmes. Se você puder tiver uma boa ideia de filmes que representem essa masculinidade do cuidado, nesse novo olhar, com esse olhar bacana desconstruído, a gente quer saber dicas aqui nos nossos comentários, tá bom? Então não esquece de se inscrever, principalmente, para receber o sininho lá, pessoalmente, o tempo inteiro.